Boa tarde a todos. Que a paz do nosso Divino Mestre continue nos envolvendo e nos acalmando, né? O tema nosso hoje é um tema que, para muita gente, assusta um pouquinho. Embora, desde que a gente nasce e toma consciência, é a única certeza, né, que a gente tem, que nós não vamos ficar aqui, né? Aqui é só uma passagem e que a gente vai um dia voltar. E é disso que nós vamos falar um pouquinho hoje. Esse tema, ele está no Livro dos Espíritos, no capítulo 3, nas questões de número 149 até a 165. E Kardec pergunta, né, ao Espírito da Verdade, na primeira questão, ele faz a seguinte pergunta: em que se transforma a alma no instante da morte? E a resposta é que ela retorna ao mundo dos espíritos que ele havia deixado temporariamente. Sim, irmãos, a morte é a própria essência da vida. É apenas o final do corpo físico e é quando voltamos para a nossa verdadeira morada. E é o mundo dos espíritos. Esse planeta que nos acolhe hoje é o que precisamos para a nossa evolução. É aqui onde nós temos a oportunidade de resgatar os nossos débitos anteriores, né? É aqui que temos as nossas provas e expiações a passar. O difícil não é morrer. O difícil é estar aqui. Porém, essa passagem, ela é mais ou menos tranquila, dependendo do nosso estado, do estado moral da nossa alma. Isso nós vamos falar um pouquinho mais lá para frente da nossa palestra. Nós vamos entender um pouquinho mais o que é esse estado moral da alma. Muitos irmãos perguntam: sofremos ou não ao fazer essa passagem? É isso o que nos inquieta e com razão, pois ninguém pode escapar a esse momento. Nós podemos deixar de fazer qualquer outra viagem, mas quanto a esta, tanto os ricos como os pobres terão de fazê-la. E se for dolorosa, nem a posição e nem a fortuna poderão suavizar a sua amargura. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Alguém tem medo de morrer? Ninguém? O medo é da morte, né? O medo é dessa passagem. Mas é interessante, eu nunca, assim, desde que eu, né, desde criança, eu não tinha medo de morrer. Era interessante que eu tive uma época, assim, medo do meu pai. Medo que o meu pai morresse. E aí, depois, quando foi chegando assim, a adolescência, eu fui entendendo o porquê. Foi uma passagem que meu pai teve, e eu já com a minha mediunidade, que já veio, aí que eu fui entender o porquê. Essa coisa que eu tinha com ele, e esse medo, né, pelo que ele passou. E então, essa relação de que ele fosse, né? Não era um medo, né, da minha morte, é medo da morte dele. Mas é natural, porque a gente não sabe o que a gente vai encontrar, né? A gente não tem o conhecimento, e até então eu também não tinha a doutrina espírita, eu nasci numa família católica. Então, tudo isso, o não saber, né, o não conhecimento,
né, a gente se questiona, a gente fica se perguntando como é que é, né, esse outro lado, né, porque a gente sabe que tem um outro lado, né? Você não morre e acha que tudo acaba, né? Então, vamos seguir. Aí eles falam: a matéria inerte é insensível. Este é um fato. Só a alma experimenta as sensações de prazer e de dor. Durante a vida, qualquer desagregação da matéria repercute na alma, através de uma impressão mais ou menos dolorosa. É a alma que sofre e não o corpo, pois este é apenas o instrumento de dor e a alma é o paciente. Após a morte, estando o corpo separado da alma, pode ser livremente mutilado que nada sente. A alma, estando isolada do corpo, não é atingida por nenhum efeito da destruição deste. Ela tem as suas próprias sensações, cuja fonte não está na matéria tangível. O perispírito é o envoltório físico da alma, da qual não se separa nem antes nem depois da morte, e com a qual se pode dizer que forma um todo. A extinção da vida orgânica produz a separação da alma e do corpo pelo rompimento da ligação fluídica. Mas essa separação nunca se verifica de maneira brusca. O fluido perispiritual se desprende pouco a pouco de todos os órgãos, de maneira que a separação só se completa quando não resta mais um único átomo do perispírito unido a uma molécula do corpo. A sensação dolorosa que a alma experimenta, nesse momento, está na razão da quantidade de pontos de contato existentes entre o corpo e o perispírito, determinando a maior ou menor dificuldade ou lentidão da separação. Não se deve, pois, querer dissimular que, segundo as circunstâncias, a morte pode ser mais ou menos penosa. São essas diversas circunstâncias que vamos examinar. Vamos colocar 4 casos de situações extremas, entre as quais existe uma infinidade de variações. Se no momento da extinção da vida orgânica, o desprendimento do perispírito já se tiver completado, a alma não sentirá absolutamente nada. Se no momento a união dos 2 elementos ainda estiver em toda a sua força, se verificará uma espécie de ruptura, aquelas mortes violentas, né? Acidentes. Se a união já estiver enfraquecida, a separação será fácil e se dará sem choque. Aquelas pessoas que morrem, às vezes, de velhice, que fica tantos anos, né? Que a gente, às vezes, fala, nossa, que sofrimento, né? Aquela pessoa na cama, sofrendo. Às vezes é uma bênção. Ela se desliga e vai com uma facilidade. Se a união já estiver enfraquecida, a separação será fácil e se dará sem choque. Se após a completa extinção da vida orgânica ainda existirem numerosos pontos de contato entre o corpo e o perispírito, a alma poderá sentir os efeitos da decomposição do corpo, até que as ligações sejam completamente rompidas. A gente vai ver lá mais para frente por que isso às vezes acontece. Disso resulta que o sofrimento que acompanha a morte decorre do estado de aderência do perispírito ao corpo, e que tudo que possa facilitar a diminuição desse estado e acelerar a separação torna a passagem menos penosa. Enfim, que se o desprendimento se verificar sem nenhuma dificuldade, a alma não experimenta nenhuma sensação desagradável. Na passagem da vida corpórea para a vida espiritual, ocorre ainda outro fenômeno de relevada importância, o da perturbação. Nesse momento, a alma experimenta um entorpecimento que paralisa momentaneamente as suas faculdades e neutraliza, pelo menos em parte, as suas sensações.
ela fica, por assim dizer, em estado cataléptico, paralisada, de maneira que quase nunca tem consciência do seu derradeiro suspiro. Dizemos quase nunca porque há um caso em que ela pode ter consciência desse último instante, como veremos. A perturbação pode, pois, ser considerada como um fato normal no momento da morte. Sua duração é indeterminada, pois ela varia de algumas horas para alguns anos. Eu perdi uma irmã e ela ficou 10 anos nesse estado. À medida que ela se dissipa, a alma se sente na situação de um homem que acorda de um sono profundo. Suas ideias são confusas, vagas e incertas. A sua visão é como se ela estivesse num nevoeiro. Pouco a pouco, a visão vai se esclarecendo, a memória se reaviva, mas isso de acordo com as situações individuais. Para uns, esse despertar é calmo e proporciona uma sensação deliciosa, mas para outros é bem diferente, cheio de terror e angústias, semelhante a horrível pesadelo. Mas vamos esclarecer que essa situação não é generalizada. A intensidade e a duração de sofrimento, como dissemos, está na razão da afinidade existente entre o corpo e o perispírito. Quanto maior for essa afinidade, mais demorados e penosos serão os esforços do espírito para se libertar. Mas há casos em que a união é tão fraca que a libertação se realiza naturalmente, sem dificuldades. O espírito se separa do corpo como um fruto maduro que caiu do pé. É o caso das mortes tranquilas que levam a um despertar pacífico. O estado moral da alma é a causa principal que determina a maior ou menor facilidade de desprendimento, como foi dito lá no começo da nossa palestra. A afinidade entre o corpo e o perispírito decorre do apego do espírito à matéria. Quanto mais apegado nós somos, tivermos a matéria, as coisas materiais, mais dificuldade nós vamos ter na hora da passagem. Chega ao máximo no homem que concentra todas as suas preocupações na vida e nos prazeres materiais que ela oferece. É quase nula naquele cuja alma purificada se identifica por antecipação com a vida espiritual. Como a lentidão e a dificuldade da separação resultam do grau de depuração e desmaterialização da alma, depende de cada um tornar mais fácil ou mais penoso, agradável ou doloroso o momento da sua passagem. Bem, irmãos, o Espiritismo não tem a pretensão de ser o único a assegurar a salvação da alma, mas ele a facilita pelos conhecimentos que proporciona, pelos sentimentos que inspira e pelas disposições que dá ao espírito, fazendo-o compreender a necessidade de melhorar-se. Além disso, dá a cada um os meios de facilitar o desprendimento alheio na hora da partida e os meios de abreviar o tempo de perturbação através de prece e de evocação. E, como espíritas que somos, cabe a responsabilidade de nos instruir cada vez mais e com a certeza de que um dia nós estaremos ao lado do nosso Mestre Maior. E, para encerrar a nossa palestra de hoje, eu vou pedir licença para ler uma oração que um irmão maior na espiritualidade deixou. Ela está no livro No Mundo Maior, de André Luiz,
que foi um dos livros de base da minha pesquisa. E essa oração é: Senhor da vida, abençoa-nos o propósito de penetrar o caminho da luz. Somos os teus filhos, ainda escravos de círculos restritos, mas a sede do infinito dilacera-nos os véus do ser. Herdeiros da imortalidade, buscamo-nos às fontes eternas, esperando confiantes em tua misericórdia. De nós mesmos, Senhor, nada podemos. Sem ti somos frontes decepadas, que o fogo da experiência tortura ou transforma. Unidos, no entanto, ao teu amor, somos continuadores gloriosos da tua criação interminável. Somos alguns milhares neste campo terrestre e, antes de tudo, louvamos-te a grandeza que não nos oprime a pequenez. Dilata-nos a percepção diante da vida, abre-nos os olhos, enevoados pelo sono da ilusão, para que divisemos tua glória sem fim. Desperta-nos docemente o ouvido, a fim de percebermos o cântico da tua sublime eternidade. Abençoa as sementes de sabedoria, que os teus mensageiros esparziram no campo de nossas almas. Fecunda-nos o solo interior, para que os divinos germes não pereçam. Sabemos, Pai, que o suor do trabalho e a lágrima da redenção constituem adubo generoso, a afloração de nossas sementeiras. Todavia, sem a tua bênção, o suor enlanguece e a lágrima desespera. Sem tua mão compassiva, os vermes das paixões e as tempestades de vossos vícios podem arruinar-nos a lavoura incipiente. Acorda-nos, Senhor da vida, para a luz das oportunidades presentes, para os atritos da luta para as lutas não as inutilizem. Guia-nos os pés para o supremo bem. Reveste-nos o coração com a tua serenidade paternal, robustecendo-nos a resistência. Poderoso Senhor, ampara-nos a fragilidade, corrige-nos os erros, esclarece-nos a ignorância, acolhe-nos em teu amoroso regaço. Cumpra-se, Pai amado, os teus desígnios soberanos, agora e sempre. Que assim seja. Obrigada, uma boa reunião.